Muito bem-vindo a mais um episódio aqui da Gul Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, minha amiga Joy Camargo. Ela é mãe, ela é cantora, ela é compositora, tudo de bom. É filha de Deus. Isso né? mesmo. É isso que importa, né, Joy? Joy, primeira pergunta, simples assim. Quem é a Joy Camargo? Isso. Olha, você já deu a resposta e eu gosto de dizer que a nossa maior identidade é ser filho, né? Porque se a gente não reconhece a nossa origem, o nosso pai e a nossa mãe, a gente não tem nenhum destino para ir. Então, a gente tem a nossa origem e eu descobri isso, na verdade, ao longo da minha jornada, a minha filiação em Deus, né? Você vai entendendo que você é além de uma obra criada de Deus, e depois você evolui um pouco, você entende que você é além de um servo só de Deus, e depois você evolui um pouco e você entende que você não é apenas amigo de Deus, mas você é um filho de Deus, né? Com certeza. E quando a gente encontra essa identidade em Deus como filhos, a nossa relação com Deus muda muito. E a nossa percepção, né, de nós mesmos e o porquê estamos aqui e fazemos o que fazemos muda também. Porque uma coisa é eu ter uma relação com Deus de servo. Quando eu tenho uma relação de servo com Deus, o servo ele espera o quê? Ele espera sempre a paga de seu trabalho. Então, muitas vezes é uma relação baseada na troca, baseada na barganha. Agora, um filho não. O filho ele não precisa barganhar. E o filho não precisa ficar esperando nada em troca, porque tudo aquilo que é do pai é dele. Exato. É uma herança, né? Verdade. Então, assim, você falou de um ponto que tem muito a ver com a minha história, que é esse reconhecimento dessa paternidade de Deus na minha vida, e que diz muito do que faço hoje, né? E da compreensão, da minha cosmovisão e de tudo aquilo que eu tenho feito, está muito relacionado a essa questão da identidade como filho, sabe? Então, você já tocou num ponto bem nevrálgico aí, né? Já vou ali, ó, cirúrgico. Já foi bem cirúrgico. É porque, assim, a palavra propósito, ela tá bem marginalizada, entre aspas. Todo mundo tá falando, todo mundo é a modinha da vez. Sim. Mas ninguém sabe sentir de fato o que era um propósito, o que é servir de fato sem esperar nada em troca. Que é exatamente isso que você falou. É ser filho e tudo que é do pai é do pai. Sim. Mas vamos voltar um pouquinho no seu passado. Me conta, assim, qual é a sua história de crescimento para você se envolver no mundo gospel. Você quer do Gênesis mesmo, né? né? Então vamos lá da origem. Bom, não precisa ser necessariamente tipo, com o barro. Sim, meu RG, meu CPF e tal. Mas assim, meu nome todo mundo me conhece como Joy Camargo, mas meu nome é Joyce. Tenho 40 anos, sou de Mogi das Cruzes, São Paulo. Sempre fui cristã, de uma família cristã. Nós éramos católicos, mas a partir dos 10 anos a gente começou a frequentar a igreja cristã protestante. E desde então estou lá. A Bíblia, Deus, para mim, sempre foi e continua sendo e permanece sendo, e espero que sempre seja o grande norteador da minha vida, o grande guia da minha vida. E tudo que faço, tudo que sou, está pautado na minha crença em Deus. E a Bíblia é a palavra, né, a que pauta a minha existência. Então, todas as minhas escolhas de vida, eu utilizo a palavra como norteadora. Então, seja para casamento, seja para empresa, seja para as relações, a Bíblia é o meu grande livro. E não só o meu, mas de toda a humanidade, porque é o maior best-seller e o maior livro de toda a história da humanidade, né? Então, essa é a maior verdade da minha vida, né? Agora, sobre a minha trajetória, a minha primeira formação, primeiro eu fui atleta, eu sempre tive muito envolvimento com esporte na minha adolescência, tive uma primeira formação em educação física. Nossa, isso eu não sabia. Sim, isso eu não conhecia. Cara, é isso aí, né? A gente está conhecendo tudo. E assim, atuei por 10 anos como educadora física, como professora, dei aula na academia, em escola e tal, e foi ótimo, maravilhoso, eu curto bastante, assim, é um lado meu. Eu tenho dois hobbies ou duas coisas que me trazem muita alegria e prazer, né? Que é o esporte e a música. E fiquei 10 anos, e aí, num dado momento da minha história, eu tive depressão, e fui
pega de surpresa nesse transtorno, né? Porque eu sempre estive dentro da igreja. Os meus amigos são da igreja. Eu cresci nesse ambiente e a gente tinha uma crença muito equivocada de que, como assim? Eu ando com Deus, eu caminho com Deus e eu estou com depressão, né? E naquela época, o meu conhecimento em relação ao transtorno de depressão era ínfimo, né? E a gente às vezes associa muito o transtorno de depressão também a questões meramente espirituais, né? Então, nossa, tá com alguma coisa do demônio, né? Então, aquilo trouxe um desconforto muito grande para mim. Só quem passou por isso sabe exatamente o que é estar em depressão, de fato, né? Sim. E aquilo, assim, foi um ponto de mudança, sabe? De muitas questões da minha vida. A gente fala, né? Tem uma frase que eu gosto bastante, até o Zé, né? O José Roberto Marques usa muito essa frase. Grande abraço, Zé. Sim. Que é do nosso maior veneno, né? Que sai o nosso antídoto, né? Verdade. Aquilo que nos causa maior dor e que nos atinge apenas, do veneno a gente transforma aquilo num antídoto que vai curar outras pessoas, né? E foi de um ponto da minha vida, quando eu estive em depressão, que hoje muitas coisas que eu conto, muitas canções que eu componho vieram dessa minha experiência e o que foi acontecendo a partir dessa vivência, né? Com a questão da depressão. E aí, assim, quando aconteceu isso, eu comecei a ter uma busca que ia além da estrutura religiosa da igreja e além da palavra, né? Então, eu passei a não me preocupar só com a questão espiritual, mas eu passei a também a me preocupar com a questão emocional. E aí eu comecei numa busca, comecei a ler livros, comecei a fazer cursos, eu queria entender mais sobre mim, aquele processo que eu estava passando, eu queria passar por um processo de cura, eu queria sair daquele estado, né? E aí, dentre alguns cursos que eu fui fazendo, inclusive dentro da igreja também, porque eu participei de um grupo por muito tempo, que era um grupo de apoio terapêutico, que também tratava de questões emocionais dentro do contexto da igreja. Mas nesse ínterim, eu conheço o Instituto Brasileiro de Coaching em 2017, fiz a minha primeira formação lá, que é o PSC, e ali eu comecei a ter algumas experiências bem profundas, né? É muito interessante, assim, a gente tem que entender que todos os nossos processos de transformações, eles nunca são assim, foi aquele ponto exato que mudou a tua história. Não, na verdade, já teve uma construção para que você chegasse naquele momento com aquela determinada compreensão e percepção, para que então você estivesse disponível e disposto a viver aquela experiência e que foi marcante. O que a gente chama de caminho de Deus, né? Exatamente. Então já existia um trajeto, mas eu estou aqui apenas pontuando situações assim bem chaves, né, para ficar mais claro, né? Mas claro que eu já estava numa jornada de transformação, numa jornada de autoconhecimento. Eu estava fazendo terapia também, né, quando eu me deparei com essa situação e tal. Então já tinha uma jornada dentro da igreja, buscas espirituais, etc. e tal. Mas estou pontuando apenas quando eu vivenciei no PSC, foi muito marcante na minha vida. Eu tive algumas percepções que eu não tinha em relação, por exemplo, à relação com meu pai e outras questões que eu vou abordar um pouquinho mais para frente se tiver oportunidade. Com certeza. E aí depois eu volto e retorno em 2019 e faço uma segunda formação também lá no IBC. E ali foi bem impactante para mim, porque numa das experiências, das vivências lá dentro do curso, numa vivência de meditação, uma memória que estava no meu inconsciente foi desbloqueada. A gente sabe disso, né? Que a gente faz essas revisitas, né? A memórias, às vezes foram traumáticas ou causaram assim forte impacto emocional. O nosso inconsciente tem a tendência a reprimir, a recalcar aquilo, e a gente às vezes passa uma vida sem saber que tem um bloqueio emocional e que isso vai comprometer talvez a nossa percepção da vida. Às vezes você fica vivendo ciclos repetitivos, você não consegue romper, não consegue avançar, né? E aí, nessa vivência em 2019, eu percebi algumas questões bem profundas em relação à falta de perdão em relação ao meu pai e de como isso impactava o meu destino, a minha vida, as minhas escolhas, né?
E no desbloqueio da memória, para ser mais específica, eu tive a visão, né? Na verdade, eu resgatei uma memória que estava reprimida. Quando eu tinha 5 anos, a minha brincadeira predileta era brincar de cantora. Eu botava todos os ursinhos assim no sofá, pegava um microfoninho de gravador e minha mãe colocou o nome Joyce por causa da cantora de MPB, Joyce. Sim. E aí tinha um discão, um bolachão assim, e eu botava assim e pegava aquele microfone e ficava cantando para os ursinhos e ficava me imaginando cantora mesmo, cantando para aqueles ursinhos. E eu imaginava um estádio enorme e tal. E eu lembro que na época a Sandy fazia muito sucesso, eu tenho a mesma idade que a Sandy, então eu olhava a Sandy na frente da televisão e falava, cara, é isso que eu quero e tal. Só que nessa memória, né, que foi desbloqueada e tal, um dia eu estava brincando, eu tranquei assim a porta sanfonada da minha sala e nisso a minha mãe entra. Porque eu me tranquei lá dentro e ela força um pouco a porta assim, ela quebra o trinco e aquilo me assustou. E eu lembro que essa foi... preocupação de mãe, exatamente, né? Você tá tipo assim, trancada. como assim uma criancinha de 5 anos aqui com som alto? E detalhe, o som estava alto. O que está acontecendo e tal. Mas só que eu lembro que o entendimento, a percepção, como aquilo chegou para mim, na minha psique totalmente infantil, de uma criança, né? 5 anos, né? Sim, novinha. para mim era, nossa, eu tô fazendo algo errado, então eu não posso mais fazer isso. E eu lembro que eu nunca mais brinquei de ser cantora. E aí depois teve um outro episódio de uma lembrança que eu tenho com 8, 9 anos, mais aproximadamente. Isso a professora havia pedido na escola. Gente, façam a redação aqui do que você quer ser quando você crescer. Então, todo mundo faz, né? Ah, eu quero ser bombeiro, quero ser médico, quero ser isso, quero ser aquilo. E eu lembro que eu escrevi assim, quando eu crescer, eu quero trabalhar, eu quero pagar a conta e eu quero ter um carro. E aí a professora me chamou, tipo, Joyce, veja, não é isso, não se trata disso. O que você quer ser quando crescer? Como assim? Né? A sua visão do mundo já estava meio que formada, né? Temos que fazer isso. Muito pragmática, né? Para uma criança que deveria ainda conter o aspecto do sonho, da fantasia. Porque a criança, ela sonha... e aí, conforme a vida adulta vai acontecendo, aquele sonho começa a ser elaborado e reelaborado, e muitas vezes, se possível, né, ele pode ser concretizado. Não, eu quero sair voando. Aí fica muito no aspecto da fantasia, mas vou ser piloto. Então, ou seja, a gente vai amadurecendo sonhos, mas o aspecto do sonho ele é muito importante porque ele é uma força motriz que nos move. Se você não tem um sonho lá na sua frente, você muitas vezes não tem o motivo para a ação, você não tem a motivação para chegar e alcançar algo. Sim, até porque a emoção é o combustível para a ação, né? De fato, eu sempre falo isso, inclusive. Exato. Então, assim, aí ali fica evidente, claro que eu não tive essa compreensão naquele momento, hoje eu consigo ter essa compreensão, mas ali fica evidente que, como assim, o que é a vida para aquela menina de 8, 9 anos, né? A vida é isso. Trabalhar, morrer, casar e pronto, entendeu? Cadê, né? Cadê o que mais? E aí a professora talvez também não conseguiu ali me orientar, né? Talvez acolher no sentido, não, veja bem, você já sonhou, sabe? Tentar trazer isso, nem tô responsabilizando ela, imagina, com 40 alunos ali. Eu acho que é porque realmente a gente, infelizmente, a nossa sociedade, a educação em si por si só, não tem essa pauta de cuidados com os emocionais. Sim. Hoje sim, mas naquela época a gente não tinha nada, zero. Inteligência emocional zero. Nem sabiam que era inteligência emocional. Nem falava, né? E aí, enfim, ela me fala, volta para fazer. E eu lembro que eu não fiz nada, porque para mim, eu não entendia o que ela estava dizendo. Assim, você quer ser o quê? Como assim ser algo? Né? Eu vou me transformar em algo. E eu lembro que eu entreguei daquele jeito mesmo e ficou por aquilo, né? Só que quando eu estava em 2019 e eu fui entendendo, porque daí em 2017 eu começo a fazer psicologia, isso é um detalhe, como essa minha busca pelo conhecimento da área psicológica se intensificou bastante, né? E aí eu estava vivenciando esse processo de cura e tal. Eu passei a estudar mesmo psi, né? Fui fazer faculdade de psicologia. Então, quando eu volto em 2019, eu já sei a importância do sonho, né? Para a formação não só da criança, mas inclusive para o indivíduo, né?
E aí eu falo, não, peraí, gente, como assim? Eu não sonhava. E aí, de repente, eu olho para minha jornada e falo, gente, teve uma lacuna muito grande na minha vida. Eu fui uma pessoa extremamente pragmática, séria, correta, sempre procurei ser assim, uma pessoa assim, Sim, sabe? até porque tinha todos os princípios, né? Exatamente. Da Mas igreja e tudo mais. não assim, não tinha assim um sonho, sabe? Eu falei, não, gente, tem uma coisa muito errada aqui. E aí eu fui olhar para isso, para essa lacuna, para esse buraco. E aí, tipo, e aí? Qual é o meu sonho? O que que eu quero? Eu tenho um sonho, e aí eu entrei numa busca, na verdade, assim, num resgate de mim mesma, né? E deste Foi um sonho. momento que você teve que olhar para dentro de si, ver o autoconhecimento de fato, né? Sim, né? Acontecendo. E foi um mergulho muito profundo, né? Talvez para as pessoas que têm facilidade em sonhar e são movidas por sonhos, isso é uma coisa assim, talvez muito simples. Como assim? Nossa, eu não sonhava. Mas para mim era uma coisa que eu lembro que o significado que eu atribuía a uma pessoa sonhadora era, essa pessoa é louca. Então sonho é coisa de louco, né? Para que sonhar? Que bobeira. Tipo, que sonhar que nada, vai A trabalhar. vida é do jeito que ela tem que ser, né? Tá ligado? Aquelas coisas. Exatamente. Uma crença bem forte, né? No Tipo, caso. corre, meu amigo, bora trabalhar, levantar, entendeu? Não tem esse negócio de ficar sonhando, loucubrando aqui, não. Levanta e realiza. E aí eu comecei a olhar para isso e fui mais profundamente, claro que guiada por Deus e por todas as vivências que eu estava tendo ali, e entender aonde estava a origem disso. E aí eu chego exatamente nesse lugar da origem da paternidade, né? A história do meu pai, ele era um português e veio para o Brasil muito novo e era o irmão mais velho de 3 irmãos, assim, então de muita pobreza, de muita escassez, né? E o meu pai, ele sempre esteve muito no arquétipo da criança, né? E mesmo estando num corpo de adulto. Então era aquele cara que era o eterno sonhador, né? Só que muitas vezes você viver só de sonho e tentar colocar isso dentro de uma vida de adulta, isso pode trazer algumas consequências, alguns danos, né? Porque você passa a viver muitas vezes fora até do princípio da realidade e só no princípio da fantasia, né? E aí meu pai tinha algumas questões com mitomania mesmo, né? Ele tinha uma questão com mentira, ele criava histórias, né? E aí, assim, a gente nunca teve um diagnóstico, né? Algo diagnosticado em relação a ele. E aí, por conta disso, ele fez maus negócios, né? E acabou se envolvendo com coisas ilícitas, né? Então, As você crenças imagina. e os valores dele levavam isso para outro lado. Exatamente. Então, foi um desvirtuamento, né? E aí eu cresço nesse ambiente, né? Eu cresço nesse ambiente onde eu tenho um pai muito sonhador, mas que está trazendo consequências graves para minha família, para minha Isso casa. fez você ficar reprimida. Exato. E aí, então, eu olho o prospecto do sonho e falo, gente, sonho é coisa de louco. Não, que sonhar o quê? Isso aí é uma coisa que destrói a vida das pessoas. E aí, eu estou falando desse mergulho que eu fui entendendo as razões pelos quais... Sim, não é tão simples assim quanto falar, né? Eu estou falando em 30 segundos, o que demorou anos para assim, né? Juntando todas as peças do quebra-cabeça da minha própria vida. Porque quando a gente tá literalmente no redemoinho, a gente não entende, né, de fato. A gente vai entendendo ligando os pontos e leva-se um tempo, realmente. É uma junção de vários pontos e vários quebra-cabeças, assim, o quebra-cabeça da tua vida, né? E aí eu fui entendendo o porquê que eu tinha essa coisa de rejeitar o aspecto do sonho e como isso, de certa forma, também me machucou, né? Porque é uma parte de mim que eu não vivi, né? Eu deixei de viver, né? E aí isso estava relacionado totalmente à questão da paternidade mesmo, né? Era uma negação do aspecto do sonho e que por detrás eu estava negando não o sonho, mas eu estava negando o meu pai. Era uma dificuldade de aceitar o meu pai como ele era, né? Não colocando ele num lugar de julgamento, né? Moral, ético, cristão, social. Eu acho que é natural, porque nós, seres humanos, a gente tem a tendência de captar algo de um dos pais, né? No caso do seu, provavelmente você captou muito mais a parte da sua mãe e rejeitou o seu pai. Sendo que pra gente estar em harmonia, a gente tem que aceitar os dois da forma que eles são. E esse ponto, exatamente. E aí o Zé também fala bastante disso, né?
ele fala o seguinte, que todas as vezes que a gente não aceita e a gente nega ou o nosso pai ou a nossa mãe, ou talvez os dois, a gente não existe. Porque nós somos 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe. Então, se eu não aceito o meu pai, eu não aceito a minha mãe, eu não me aceito, eu não existo. E essa frase é muito forte, né? E aí, quando eu fui perceber... totalmente verdadeira também, totalmente. né? E quando eu fui perceber que a questão estava relacionada a essa dificuldade de aceitar o meu pai, aceitar como ele era, aceitar as escolhas que ele fez, entender que essas escolhas não foram para me machucar, para me afetar, mas foram escolhas da vida dele por causa da percepção de vida que ele tinha, né? E aí eu fui passando por esses processos de aceitação e que concomitantemente você só consegue de fato perdoar aquilo que você entendeu que te feriu ou que você se sentiu ferida. Só acontece o perdão, essa liberação, quando tem o processo de aceitação antes, né? E aí eu fui entendendo por que na minha história eu não conseguia beijar meu pai, não conseguia me relacionar com o meu pai, não conseguia falar eu te amo pro meu pai. Eu passei a minha vida inteira sem beijar, sem abraçar, sem conversar. A ponto de, isso eu falo com tristeza, né? Quando eu fui me casar, eu acabei até tirando o nome do meu pai, porque meu pai tinha saído em jornal por denúncias, por questões ilícitas, e eu tinha muita vergonha de ser filha do meu pai, né? Entendo. Então, assim, foram várias situações ao longo da minha vida toda que foram fazendo eu ter essa rejeição em relação ao meu pai e que, consequentemente, eu estava rejeitando 50% de mim. Eu não estava inteira, não estava integral, né? Então, assim, foi uma jornada, Vini. Não foi, assim, uma vivência específica num dia específico. Foi uma vivência de muitos anos, perdoando, liberando perdão, compreendendo. Mas chegou um momento da minha vida que eu falei assim, ok, eu consigo até aqui com o meu pai. Eu consigo hoje chamar ele na minha casa, eu consigo comprar um tênis para ele, eu consigo fazer um jantar para ele, mas isso aqui eu não consigo. Isso aqui eu ainda não consigo. Entendi. E chegou um momento da minha vida, e dentro da igreja passei por vários processos de cura e tal, que eu cheguei a falar assim para mim mesma. Eu falei, olha, eu não vou conseguir perdoar meu pai mais do que isso, então eu só consigo até aqui. E ok, eu vou aceitar, porque eu não conseguia mais, sabe? Eu cheguei a falar isso para mim e meio que colocar isso dentro do meu coração, que era como se fosse o espinho na carne de Paulo, sabe? Paulo diz, né, em dado momento, olha, eu tenho um espinho na carne, ok, a minha graça te basta e eu vou viver com isso e pronto, né? E eu falei, ok, eu acho que eu não vou conseguir caminhar e romper de fato isso, né? E aí, quando eu estava em 2019 lá no IBC, eu tive uma vivência assim, muito impactante, onde eu consigo, de fato, liberar perdão para o meu pai, né? Perdoar esse homem que dentro dele tinha um menino sonhador. E quando eu pude perceber que aquele homem que eu achei que a vida inteira fez escolhas e que me feriram, me machucaram, na verdade, ele estava só tentando viver o sonho do menino dele, que estava ali dentro. E aí, quando eu consigo aceitar e perdoar, eu também me aproprio da capacidade de sonhar e eu herdo aquilo. Porque meu pai sabia sonhar. E muitas coisas ele realizou. Sua, né? Sim, parte Totalmente. minha. E ele realizou muitas coisas também, né? Ele era não só um sonhador, mas ele foi um realizador de muitas coisas também. E ali eu tomo posse também desse pai, né? Eu me aproprio do meu pai, eu aceito o meu pai, eu perdoo o meu pai. Eu também peço perdão para o meu pai nessa experiência, nessa vivência lá no IBC. E eu também dou espaço para esse lugar de sonho na minha vida, sabe? E aí, nesta mesma ocasião, nesse curso lá em 2019, eu tive uma visão também, né? Numa das meditações ali, guiadas, eu tive uma visão de um baú, sabe? Aqueles baús antigos que pareciam um baú de tesouro, assim, sabe? E esse baú era desenterrado, assim. E eu lembro que na visão,
o baú estava como se estivesse enterrado a 20 metros de profundidade. Eu lembro do 20, sabe? E aí, na hora que eu retirava esse baú assim e que eu abria, esse baú se abria, tinha uma placa de ouro dentro desse baú e estava escrito música. E naquele momento eu senti Deus falando no meu coração, dizendo assim: eu te dei um presente. E você nunca entendeu que era um presente. Eu te dei o dom e você não usaste. Né? Exatamente. E você enterrou, né? E ali eu vi que estava junto com essa dor, essa falta de perdão, estava enterrado o sonho e estava enterrando também um dom e um chamado de Deus. A minha história com a música começa lá com 5 anos, nesse episódio que eu contei. E depois tem um gap. Com 14 anos eu na igreja. Um dia o namorado da minha irmã, que era o líder do louvor da igreja local, fala, nossa, ele namorava com a minha irmã e ele me escuta cantando. No meu quarto, ele, nossa, é você que está cantando ou é o CD? Eu falo, sou eu. Aí ele vai, me pega e me coloca. Daqui pra frente você vai... Ele me coloca assim, sem teste vocal, sem nada. Ele me coloca dentro da equipe de louvor da igreja, da qual eu fazia parte, da comunidade. E eu comecei a cantar. Só que assim, pensa que eu morria de vergonha. Mas assim, eu morria de vergonha. Eu entrava, eu subia muda, eu não queria que nenhum ser vivo que estivesse na igreja me olhasse. Eu tinha hoje eu digo que é uma ilusão, porque eu abaixava assim atrás do microfone e eu acho que na minha fantasia eu acreditava que as pessoas não estavam me vendo. Porque eu não conseguia ver as pessoas porque eu ficava olhando o microfone. Mas, assim, tamanha vergonha, sabe, que eu tinha. E eu não conseguia expressar, né? Me expressar vocalmente. Eu dava, assim, 10%, talvez até menos do que eu dou hoje vocalmente. Então, e às vezes eu descia... Não, às vezes eu descia e a pessoa falava assim, você tá cantando? Você nunca ouviu sua voz? Eu, tô cantando, E passava reto, sabe? E passei e fiquei muitos anos nisso, ali dentro da comunidade, da igreja, e jamais, em hipótese nenhuma, naquele tempo da minha vida, passava na minha cabeça um dia eu ser cantora, entende? Nunca. Se você chegasse para Joy há 20 anos atrás e falasse qual é o seu sonho, jamais eu falaria ser cantora. Eu acho que no máximo eu ia falar assim, eu acho que eu quero uma casa na praia. Entende? Já comprei minha casa aqui e agora acho que eu quero uma casa na praia. No máximo, assim. Mas coisas materiais e não relacionadas à minha identidade, sabe? A papéis, né? A chamado, muito menos, né? E aí, quando eu tive essa visão da placa ali, da música e tal, eu me lembro de uma vivência. E aí não foi num desbloqueio, foi realmente uma lembrança do meu consciente, de uma vez que eu estava com 14 anos cantando na igreja e um pastor convidado de outra cidade veio pregar na igreja. E ele, assim, no fim do culto, ele para o culto, olha para mim e fala assim, ô moça, menina, eu era muito jovem, né? Eu tive uma visão aqui, né? Talvez algumas pessoas estão assistindo, dê outro nome para isso, clarividência, não importa. Mas eu tive uma visão espiritual aqui com você, uma profecia, né? E eu vejo você cantando para muitas pessoas. E eu vejo você, inclusive, na capa de um CD. Na época era CD. E eu olhei para aquilo e falei... tipo, não absorvi nada daquilo. Eu lembro que naquele dia eu desci e um empresário que trabalhava na Compact Disc, uma empresa antiga que fazia, né, que gravava os CDs. Ele trabalhava na Compact Disc, ele chegou para mim e ele falou assim, olha, eu vi o pastor falando e tal, se você quiser eu posso te fornecer 10 mil cópias. E eu olhei para a cara dele, imagina, com 14 anos. Eu olhei para ele e falei assim... Olha que interessante, quando você vai conhecendo a história da pessoa, você vai vendo as sementes que Deus vai plantando, ou... Vamos colocar... Eu falo que é Deus, mas se você não acredita, sinto muito, você vai colocar o que você quiser, o destino, que seja. Para mim é Deus colocando essas sementes no caminho que levam você a toda essa jornada maravilhosa, né? Sim. E aproveitar que eu parei, deixa eu só comentar um negocinho da caixa. Meu, olha que fantástico, 20 metros, né? Você falou.
quão é importante é você ter este autoconhecimento, quão importante é você olhar para dentro de si e tentar entender. Eu gosto do trabalho do Zé, provavelmente a maioria aqui conhece, né? Mas para quem não conhece, o Zé ele faz inserções, vamos colocar assim, né? Através de meditações, através de processo, tudo explicado, bioquímica, enfim, ele tem todo um processo lá para poder falar e com exatidão, eu não tenho propriedade nenhuma para falar sobre isso, né? Conheçam o Zé que vocês vão conhecer, vai saber, mas ele consegue realmente desbloquear essas imagens, essas coisas, a gente consegue, não sei que coisa Acessar, que consegue, né? na nossa mente, mas a gente consegue acessar Sim. não só as memórias bloqueadas, como a Joy tá falando, mas toda uma nova vivência. Sim. E essa vivência dela imaginar, eu consigo realmente imaginar a 20 metros você pegando, porque eu já passei pelo processo do Zé, então eu sei. Sim. Pegando a caixa, abrindo, todo aquele movimento. Eu imagino quão poderoso isso foi para você. Qual a sensação disso? Não, foi incrível, assim. Foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque o Zé, né, a gente chama de Zé, mas é o José Roberto Marques, né, do Instituto Brasileiro de Coaching. Ele foi, assim, pioneiro aqui no Brasil, né, como instituto. E, para mim, ele é o melhor mentor de coaching, porque Inclusive, ele vai estar aqui algum dia, eu tenho certeza. Ele não apenas ensina todas as ciências que fundamentam a metodologia coaching. Eu sei que muitas vezes as pessoas elas hoje têm uma visão um pouco estereotipada e absolutamente equivocada do que é coaching. Sim. Coaching é uma metodologia científica para alcance de resultados de forma rápida, né? Então, eu sair de um estado atual para um estado desejado e ali eu traço um método, uma metodologia para alcançar esses resultados. Isso é coaching. E gerar assim, performance, de fato. Sim. Né? Desculpa. É que, infelizmente, acho que para qualquer ramo, sempre tem aquelas pessoas que são as picaretas do mercado e acabam queimando, de fato. O coaching passou muito por isso. Sim. Né? Pessoas que falavam que era coach, mas não tinha um fundamento, não tinha uma metodologia, não tinha técnica, Sim. não tinha nada. E o Zé tá aí desde bolinha. E assim, o método do coaching, né? Muita gente, coaching não é científico. Sim, ele não é uma ciência como a psicologia, ele não é uma ciência como a medicina, mas ele é um método que já foi validado cientificamente, porque ele tem embasamento científico de outras ciências que o sustentam. Então, as ciências psicológicas, as ciências administrativas, as ciências do marketing, existem outras ciências que fundamentam a prática do coaching, né? E, infelizmente, como em tudo, né? Em várias profissões, muitas vezes a gente tem maus profissionais, né? Ou não tão preparados, não vou dizer mal, mas não tão preparados e que acabam deturpando um pouco a ideia, né? Mas o Zé, ele é um mentor, ele é uma escola, né? Ele tem o Instituto Brasileiro de Coaching e ele faz não só apenas explicar o que é coaching, mas existem outras técnicas e outros cursos que estão dentro da psicologia do desenvolvimento humano. Sim. E ele também faz as práticas de meditação, que é exatamente isso, né? É você acessar os bloqueios emocionais, que grande parte dos bloqueios emocionais estão relacionados à nossa vivência na infância, e trazer esses bloqueios emocionais hoje para o nosso estado atual, para o estado presente, e dar um novo significado, que é o que a gente chama de ressignificação. É você trazer uma nova percepção daquela vivência, né? O que a gente chama, então, de cura, de restauração. É quando você dá um novo significado para aquela experiência. Você fez um método, você se tornou coaching também? Sim, eu sou coach. Você é coach. Além de psicóloga, você é coach. Hoje você faz... É que, assim, você está muito envolvida na música, né? Sim. Mas você também tem esse processo. Sim, eu me formei, né? Então, a minha primeira formação é educadora física, né? Aí depois eu me formei, então, em psicologia. Eu também fiz as formações lá no IBC como coach, também como constelação familiar. Também fiz uma outra formação fora de PNL, então sou practitioner em PNL também. E também faço atendimento terapêutico como psicóloga.
e canto, né? E sou cantora. E só canto, só. Então, hoje, assim... Depois, no final, eu vou colocar uns trechinhos. Aliás, no meio dos vídeos, você já deve estar vendo, porque, enfim... Sim. Hoje, assim, sabe, Vini? A gente, às vezes, né? Principalmente quando a gente é mais jovem, a gente se atém muito à questão da nossa... papel social, né? A nossa placa, o nosso rótulo. Então, assim, o que você é, né? Eu sou veterinária. Eu sou isso. Só que vai chegando um momento da sua vida, da tua história, que você vai entendendo que você é a sua maior identidade e que o resto são ferramentas e são práticas e são conhecimentos que você vai adquirindo ao longo. A gente não vive de títulos, né? Nós somos o que somos e pronto. Sim. Por isso que eu gosto de falar, mãe, filha de Deus. Eu gosto de deixar essas coisas justamente claro. Por quê? Porque é título por título. É só título. Sim, é. Então, assim, hoje é até difícil, assim, às vezes eu me definir que, tipo, nossa, Joy, o que você é? Eu sou Joy, entende? E, assim... Quais os conhecimentos que eu adquiri na minha jornada até aqui, né? Olha, eu tenho uma formação psicóloga, então eu também atuo como psicóloga no meu consultório, tenho pacientes, atendo online também, mas eu também tenho a música. Então, o que a Joy faz hoje? Eu palestro, eu prego, porque eu também sou pastora. Pastora eu não sabia. Eu já ia entrar no assunto da palestra já, porque eu sei que você está começando esse caminho aí e eu tenho certeza absoluta que vai muito longe. Porque, rapaz, parabéns pelas palestras que você dá. Pois é. Mas enfim, continua. A questão de ser pastora, né? Todo mundo associa muito essa questão do pastoreio para um cargo de uma função de alguém que cuida de pessoas dentro de uma instituição religiosa. Mas quando a gente pensa no chamado pastoral, ele está muito mais vinculado ao cuidado com o outro. O que um pastor faz? Um pastor cuida de ovelhas. Né? E muitas vezes a gente olha a figura do pastor como essa figura desse indivíduo administrativo, né? Ou esse indivíduo que prega. E esse indivíduo que prega, ele não necessariamente ele é um pastor, ele é um pregador. Verdade. Nossa, total, profundo. Né? Muitas pessoas, às vezes, estão ali nos púlpitos das igrejas, estão como pregadores, mas têm o título de pastor, mas não conseguem, não têm a habilidade de cuidar de pessoas. E está tudo bem, cada um tem uma habilidade, né? Como muitas vezes você tem pessoas que estão cuidando de famílias, visitando casas, lares, gostam desse cuidado mesmo, de pegar a ovelhinha e ajudar, sabe, a tirar ali um carrapicho. Nossa, total. Você me fez realmente refletir agora no âmbito geral, porque a gente é coisa simples, mas a gente não tem essa percepção de fato. E aí você começa a ver grandes empreendedores e empresários que a gente conhece muito, que ajudam. Então, eles são muito mais pastores do que algumas pessoas que estão lá realmente no púlpito, atrás do púlpito. E às vezes você tem, por exemplo, tem igreja que você fala assim, nossa, tem aquele pastor que você sabe que ele é mais pregador. Aí você tem um pastor que às vezes nem prega tanto, mas é o pastor que visita na casa. Ou seja, que de fato pastoreia, que de fato cuida. E às vezes você tem um outro pastor que não prega e não vai na casa, mas ele está administrando toda a igreja, ou seja, é um administrador. Só que doutrinariamente, muitas igrejas utilizam-se desse título de pastor. Mas quando você pensa não apenas no título, mas de fato na essência do que é a palavra pastor, né? Ele está muito vinculado a cuidado, né? Então, a igreja da qual eu fazia parte, ele tinha essa visão, né? Que é a visão dos 5 ministérios. Então, não necessariamente o pastor é o pregador. Então, consagravam-se pastores mesmo para cuidar de pessoas, né? Então, se você gosta de cuidar de pessoas, e eu gosto, né? Eu gosto de relacionamento, eu sempre gostei, isso sempre deu muito sentido para mim, né? O ser humano, a troca, né? Não é à toa que eu tô na Psi, né? E a música também é uma entrega, o que te né? levou, né? De fato. Exato. Então, também sou, mas assim... Joy, você é pastora? Não, eu sou uma pastora porque eu tenho esse coração pastoral, né? Não porque eu tenho uma igreja ou tenho um rebanho que eu estou cuidando. Não se trata disso. Mas, para saber, né? É mais uma coisa que faz parte da minha história, né? Mais um título, né? Faz parte da minha história. Então, assim, eu entendo hoje, né? E é até difícil às vezes a gente se definir, né? O que você faz? O que você é? Eu sou a Joy e que tenho formações e experiências e vivências. Eu não tenho título de ser mãe, mas eu sou mãe, porque eu tenho a experiência de ser mãe. E isso é uma das grandes escolas da vida e uma das coisas que, para mim,
são os papéis sociais que mais têm significado na minha existência. E, de fato, foram as coisas que mais me transformaram. Mais do que o IBC, mais do que a comunidade cristã, mais do que qualquer outra coisa. O desafio e a beleza de ser mãe foi, de fato, a maior escola da vida para mim, né, pessoalmente. Então, mas aí, só para terminar, né, os títulos aí. Então, eu sou psicóloga, eu tenho essas formações. E na música, eu sempre cantei dentro desse contexto de igreja local. E eu cantava como back, né? Nem era, muitas vezes, a cantora principal ali. Aí, foi passando os anos, eu um dia peguei um violão lá e peguei uma revistinha de banca de jornal e comecei a tocar. E aí comecei a tocar e cantar na igreja, mas lembrando sempre dentro desse contexto de estou ajudando a comunidade. E estou aqui tentando fazer alguma coisa dentro Nunca foi profissionalmente falando. Não, né? de forma nenhuma, de forma nenhuma. Eu, inclusive, dentro da área da música, eu não tenho absolutamente nenhuma formação. Né? Eu não tenho formação nem de universidade, faculdade. Mas só o seu dom e a voz tá ótimo Pois também, né? Não tenho, cara. Eu não tenho nem formação em canto e muito menos em violão. Eu arranho no violão, né? E o violão me ajuda bastante hoje para a questão das composições. Também não tenho formação em composição, zero. Assim, na música... Só a ajuda do Espírito Santo? Exatamente. Em termos musicais, eu não tenho nenhum diploma, entendeu? Zero. Nenhuma formação, né? Mas, assim... a música, então, só para recapitular, né? Eu tive essa vivência com 5 anos, depois com 14 anos eu tive essa experiência com esse pastor que falou isso para mim. E aí, quando eu estava em 2019 resgatando dentro desse baú esse dom e que, ao mesmo tempo, foi o sonho que eu não sonhei e que eu também compreendi que era o sonho de Deus para minha vida. E aí eu me lembro desse episódio aos 14 anos, eu falo, opa, peraí. Então, Deus já tinha isso para mim aos 14 anos. E aí me aparece esse cara me oferecendo 10 mil cópias. Passados 6 meses, mais ou menos, naquele mesmo ano, um dia eu estava cantando num casamento que tinham me chamado, também dentro ali da comunidade. Nada como evento, nada profissional. A própria banda da igreja. E aí um empresário que tinha um estúdio em Guarulhos, ele estava no casamento, convidado, né, dos noivos, e ele chega para mim, eu também ali com aproximadamente 15 anos, tal, ele fala assim, nossa, moça, você canta muito bem, eu quero te oferecer para você ir lá no meu estúdio e gravar. E eu falei, então aqui... E você sempre rejeitando, não E eu vou. sempre rejeitando. Só que aquilo, cara, não tinha sentido pra mim. Porque, assim, as coisas estavam tão desconectadas dentro de mim em termos de identidade, porque eu não consigo... Eu vou ter uma identidade fragmentada ou não integral se eu não consigo ainda reconhecer minha origem, minha paternidade, né? Então, tinha essa lacuna da minha vida. Então, tudo aquilo, Deus hoje... estava te preparando, né? Sim, hoje eu lembro desses fatos, porque é claro que hoje eu olho para trás e falo, olha, Deus estava me falando ali, Deus me falou ali, Deus me deu um sinal ali, olha, aconteceu aquela situação. Hoje eu consigo contar isso, né? Mas se fosse talvez há 6 anos atrás, todos esses fios dentro de mim estariam absolutamente desconectados, entende? E como é importante a questão da cura, e como é importante a questão do perdão, para de fato você saber quem você você se reconhecer nisso, você perdoar o que precisa perdoar e organizar dentro de você o que precisa organizar, para você, de fato, viver a integralidade da sua vida, né? Da sua existência. E não querendo ser clichê, né? Quando a gente fala da questão do propósito, porque, infelizmente, o propósito acabou ficando assim comercial demais e tem passado por um processo de banalização para vender, talvez, né? Porque... Infelizmente. Exato, né? É que quando a gente tem... Primeiro, a gente sabe quem nós somos. Sim. Nós temos um nível elevado de autoconhecimento. Nós sabemos que o ser humano ele nasceu na Terra justamente para servir alguém. Sim. Então, quando a gente se doa, quando a gente transborda, já é um segundo ponto. Sim. Quando a gente tem competência, conhecimentos e sabe exatamente o que a gente faz, aí sim existe o propósito. Sim. Esse é o verdadeiro propósito. Eu gosto de falar com empresários e empreendedores porque eu sempre penso
o quanto a gente impacta a vida das pessoas. Não só, por exemplo, eu trabalho com marketing digital, eu não vou impactar a vida do empresário que eu estou cuidando. Não, eu impacto a família dele. Mais do que isso, eu impacto dos colaboradores dele e das famílias dos colaboradores. Olha o tanto de pessoas que a gente impacta. E principalmente se a gente for fazer palestras, eventos e Sim. só vai. Então, o propósito, ele é muito maior. Não é esse treco comercial que, infelizmente, realmente está sendo muito vendido. Essa questão do propósito, você falou, é muito maior. Ele é maior do que nós, né? Porque eu acredito muito nisso, né? Nós somos seres tridimensionais, né? É corpo, alma, que são sentimentos, pensamentos, emoções, né? A mente, né? E a nossa parte espiritual, nossa parte eterna, nossa parte transcendental, né? E quando isso tudo está alinhado, né, a gente consegue cuidar das 3 dimensões e as coisas, a gente vai passando por processos que eu digo são processos de cura, mas são processos evolutivos, né? A gente vai evoluindo na vida, né? A gente começa a organizar, a colocar tudo que está fora do lugar dentro das suas gavetinhas, né? Perdoar, restaurar, curar. A gente começa a acessar de fato a nossa verdadeira identidade. Por que que Deus nos criou? Por que que Deus nos enviou para a Terra, né? E a gente não é um erro, né, Vini? A gente não é, ai, nossa, Deus estava assim, tampou a mão e fez a gente, né? Não, a gente acredita em Deus e se a gente acredita em Deus, a gente acredita que Deus nos criou com um propósito, né? E quando a gente entende quem somos, entendemos Deus e entendemos que Ele nos enviou com um propósito, a gente acessa esse lugar. E aí, por mais que você fuja, como eu fugi por muito tempo, foram 22 anos, né? É muito tempo. É muita fuga, né? É muitos anos fugindo, né? Enquanto isso, eu estava fazendo o quê? Tava atendendo, tava trabalhando, tava dando aula, tava comprando casa, tava viajando, tava tendo filho, tava casando, tava vivendo. Mas aquilo que estava atrelado à minha essência e à minha entrega para o mundo, né? A esse propósito eterno de Deus para a minha vida, ou seja, o plano de Deus e não o meu plano, né? Porque a Bíblia fala, né? O homem faz planos, ok? Legal, maravilha. Mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Então Deus não está nos criticando por a gente planejar, conquistar, avançar, mas chega um dado momento que você teoricamente alcança aquilo que estava dentro do seu planejamento e você olha e fala assim, ok. E aí a gente se depara com aquele famoso vazio existencial. Por quê? Porque o propósito está ligado ao nosso senso de existência. Essa consciência da existência é maior do que só estar aqui. Né? O nosso senso de existência está ligado a essa questão que é transcendental, é eterna, né? Muitas pessoas elas acabam vivendo aquela coisa de eu quero ter para eu poder ser. Sim. E na verdade nós temos que ser para poder ter, né? A gente tem que vir internamente, por isso que a gente tem que se realinhar, temos que organizar, temos que estruturar quem nós somos primeiro, principalmente alcançar, porque assim, é o que você falou. O ser humano tem planos. Mas Deus já traçou todos os nossos planos. Sim. O momento em que os nossos planos se alinham com os planos de Deus, esse momento que a gente se conhece. Aí dá match, fala, né? opa, aí dá match. Realmente, aí dá match, aí funciona, as coisas acontecem. Exatamente. Né? E aí a gente consegue realmente servir. Esse é a essência do propósito, de fato, que todo mundo fala. Né? Essência. Joy, nosso tempo, infelizmente, tá. Enfim, mas que pena. Eu quero ser um top master, né? A gente tem aqui, eu sempre brinco com as pessoas que eu trago aqui em entrevista, que existem a classe de top masters, né? Que eu adquiri isso do Carlos Wizard, que a gente tem uma mentoria e aí o Carlos ele fala, não, top master é aquela pessoa que vai voltar aqui mais vezes pra gente poder conversar e você está mais do que convidada a isso. Obrigada, querido. Mas tem uma última mensagem pro pessoal, você pode, se quiser, olhando pra câmera, ó, pessoal. Eu gosto muito de um versículo, né, que tá em Salmo 37, versículo 5, ou 34, versículo 5, não me lembro agora. Ele fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor.
Ou seja, entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus projetos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E tudo mais ele fará. Eu penso que tudo que a gente faz na vida, se a gente coloca o Senhor à frente de todas as coisas, dá match. Com certeza. Dá certo. Esse é o meu recado. Nossa, que lindo, Joy. E eu deixo aqui agora, não vai embora ainda, porque você vai ouvir essa voz maravilhosa que eu vou deixar tocando aqui. Eu não vou pedir pra ela cantar agora, pode ficar tranquila. Joy. Não, pode cantar, que vai a capela mesmo. Vai a capelinha então, pronto, sim. Tá, então vamos cantar um trechinho aqui. Tem uma depois canção. eu coloco inteiro. Tem uma canção que chama Suficiente, uma canção autoral, lancei em 2021. E agora, em 2024, eu tive a alegria, né? Essa canção bateu 1 milhão de plays, de streamings, né? No Spotify, só no Spotify, na plataforma do Spotify. Ela já tocou em 97 países. Aproveitem, Sim. já se inscrevam. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, né? Para vocês irem lá, já seguir a Joy no Spotify, Sim. ouvir as músicas. É uma letra mais bonita que a outra, isso aí vocês vão ver. Vocês podem falar, já deixar aqui nos comentários também, porque eu sei que vocês vão ouvir e conhecer. E para finalizar, Sim. já um grande abraço, Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo episódio É isso aí. do Google Prime Talks, o seu podcast para empresários e empreendedores que querem alavancar os seus negócios. Por favor, Joy, cante. Aqui eu posso respirar. Aqui é o meu lugar. Aqui consigo viver e saber o teu querer. É suficiente para mim. Deus é suficiente para nós. É suficiente para mim, Jesus. É suficiente para mim. É suficiente para mim, Jesus. É suficiente para mim. Para mim. Parabéns, Joy. Tchau, meus queridos. Fiquem com Deus. Joy, muito obrigado, moça.